Há uma coisa que o teu banco nunca vai dizer-te numa reunião, nunca vai aparecer num e-mail de bem-vinda, nunca vai estar nas letras pequenas do contrato que assinaste. O sistema financeiro português foi desenhado para que a maioria das pessoas nunca acumule os primeiros 20 mil euros, não por acidente, por design. Chamo-me Rodrigo, tenho 33 anos, trabalho em consultoria de gestão em Lisboa. Neste canal, falo sobre o que ninguém te ensinou na escola, como funciona realmente o dinheiro em Portugal, do lado de cá do balcão. E hoje vou mostrar-te os 5 mecanismos concretos pelos quais os bancos, as seguradoras e o sistema de consumo português te mantêm exatamente onde estás, com nomes, com números e com o que fazes para sair de lá. Começo com uma história que ainda me envergonha um pouco contar. Tinha 26 anos e fui ao meu banco pedir aconselhamento financeiro. Sentei-me em frente a uma gestora de conta chamada Sônia, sorriso largo, caderninho na mão, ar de quem estava ali para me ajudar. Disse-lhe que queria começar a poupar e que não sabia por onde começar. Ela passou 30 minutos a explicar-me um produto de poupança com capital garantido, rentabilidade de 1,2% ao ano e um prazo de 5 anos. Depois mostrou-me um seguro de vida que, segundo ela, toda a gente com responsabilidades devia ter. E, no fim, perguntou se queria um cartão de crédito com cashback. Saí de lá com 3 produtos que não precisava, a pagar 142 euros por mês em custos que não percebi de imediato e com absolutamente 0 euros investidos de forma inteligente. Só percebi o que tinha acontecido uns meses depois, quando tentei perceber por que a prestação mensal do seguro era mais cara do que me tinha parecido na reunião. Fui ler a apólice. Eram 17 páginas. Desisti na página 4 e continuei a pagar durante 2 anos sem saber exatamente o que estava a comprar. Só anos depois percebi o que tinha acontecido naquela sala. A Sônia não estava a ajudar-me, estava a fazer o trabalho dela, e o trabalho dela era vender-me produtos que geravam comissão para o banco, não produtos que construíam o meu patrimônio. Isto não é uma crítica pessoal à Sônia, é uma observação estrutural sobre como o sistema funciona. O primeiro mecanismo chama-se conflito de interesses invisível. Os gestores de conta nos bancos portugueses são avaliados, em grande medida, pelas vendas que geram. Fundos de investimento, com comissões de gestão elevadas, seguros bancários, produtos estruturados complexos. O incentivo deles não está alinhado com o teu interesse, está alinhado com a margem do banco. Um estudo publicado pelo Banco de Portugal em 2022 analisou as comissões cobradas em fundos de investimento domiciliados em Portugal. A comissão de gestão média era de 1,4% ao ano. Num ETF de índice global equivalente, essa comissão é de 0,2%. A diferença parece pequena. Os incentivos de um gestor de conta num banco português estão estruturados para maximizar o produto vendido, não o retorno do cliente. Isto não é especulação, é um modelo de negócio e é importante entendê-lo não para desconfiar de toda a gente, mas para saber exatamente o que estás a fazer quando entras num banco a pedir conselho. Num investimento de 20 mil euros, ao longo de 20 anos, a diferença entre 1,4% e 0,2% representa mais de 12 mil euros que ficam no bolso do banco, em vez de ficarem no teu. 12 mil euros. Não por teres feito algo de errado, por não saberes que havia uma alternativa melhor. O meu amigo Gonçalo percebeu isto da pior forma. O Gonçalo tem 30 anos, é gestor de projeto em Lisboa e é uma das pessoas mais analíticas que conheço. Quando começou a trabalhar, foi ao banco e colocou 1.000 euros por mês num fundo de poupança que o gestor de conta lhe recomendou com entusiasmo.
2 anos depois, foi ver quanto tinha. Esperava encontrar cerca de 24 mil euros. Encontrou 22.300, após comissões, taxas de subscrição e a rentabilidade negativa de 1 ano de mercado lateral. Não tinha perdido dinheiro por má sorte, tinha-o perdido por má arquitetura do produto. A comissão de gestão de 1,6% ao ano comia a rentabilidade silenciosamente, todos os meses, independentemente da performance. Eu não sabia que havia taxas assim, disse-me ele. Ninguém me explicou. Sentei-me com o Gonçalo, durante uma tarde, a reconstruir o que tinha acontecido. Fomos ao contrato, fomos ao prospecto do fundo, fomos às comissões, linha por linha. Foi a primeira vez que ele viu o número real, 1,6% ao ano, cobrado sobre o total do capital, independentemente da performance. 2 anos de poupança e esse número nunca lhe tinha sido dito, em linguagem simples. Ninguém explica. Esse é exatamente o ponto. O segundo mecanismo é o que eu chamo de armadilha da liquidez imediata. Os bancos portugueses promovem ativamente os depósitos a prazo e as contas poupança como a forma segura de guardar dinheiro. E são seguros, é verdade, mas seguros não é o mesmo que inteligentes. Uma conta poupança com 2% ao ano, quando a inflação está em 3%, não está a proteger o teu dinheiro. Está só deixá-lo perder valor de forma lenta e invisível. Em termos reais, estás a ficar mais pobre, enquanto sentes que estás a poupar. Esta é a diferença entre rendimento nominal e rendimento real. E é uma das ferramentas mais eficazes que os bancos têm para manter os clientes confortáveis e quietos, enquanto o seu poder de compra diminui gradualmente. A Beatriz, que é minha amiga desde a faculdade e trabalha como gestora de marketing em Lisboa, tinha 200 euros por mês a entrar numa conta poupança do banco há 4 anos. Quando fiz as contas com ela, o rendimento real dos seus 8 mil euros poupados, depois de descontar a inflação do período, era negativo. Ela tinha poupado dinheiro e tinha ficado mais pobre em termos de poder de compra. Quando expliquei isto a Beatriz, a primeira reação dela foi incredulidade. Mas o banco disse que era seguro. Seguro quer dizer que não perdes o capital nominal. Não quer dizer que o teu poder de compra está protegido. São coisas completamente diferentes, e a maioria das pessoas nunca fez essa distinção. Mas eu estava a poupar, disse ela genuinamente confusa. Sim, estava a poupar, no produto errado, vendido pelo banco certo para os interesses certos. O terceiro mecanismo é a complexidade deliberada. Os produtos financeiros em Portugal são deliberadamente complexos, não porque a complexidade seja necessária, porque a complexidade gera desorientação, e a desorientação gera dependência do conselho do banco. Quando não percebes o que estás a comprar, confias na pessoa que está a vender. Quando confias na pessoa que está a vender, não comparas. Quando não comparas, pagas mais do que devias. O produto estruturado, típico vendido em Portugal, tem 12 páginas de documentação, uma fórmula de cálculo de rentabilidade que exige uma calculadora financeira para descodificar e uma secção de riscos escrita em linguagem jurídica que a maioria das pessoas não lê até ao fim. Isto não é acidente, é desenho. O quarto mecanismo é o crédito como substituto do capital. Portugal tem uma das taxas de endividamento das famílias mais elevadas da Europa Ocidental. A facilidade com que se obtém crédito ao consumo em Portugal, combinada com a promoção ativa de cartões de crédito, crédito pessoal e financiamento de automóvel, cria uma situação em que as pessoas resolvem problemas de fluxo de caixa com dívida em vez de resolverem o problema estrutural da ausência de poupança. Um crédito pessoal de 10 mil euros a uma taxa de 12% ao ano durante 5 anos custa mais de 3
e 300 euros só em juros. Esse dinheiro não vai para o teu ativo, vai para o ativo do banco. E durante esses 5 anos, a pressão da prestação mensal torna ainda mais difícil começar a poupar. É um ciclo, e o ciclo é muito rentável para quem está do outro lado. O Gonçalo tinha um crédito automóvel de 280 euros por mês quando percebeu que em 2 anos nunca tinha conseguido acumular mais de 1.000 euros em poupança. A prestação do carro era a razão principal. Parecia normal ter um carro financiado, disse ele. Toda a gente à minha volta tinha. Toda a gente. É exatamente isso. O quinto mecanismo é a normalização do consumo financiado. A sociedade portuguesa, como a maioria das sociedades ocidentais, normalizou um estilo de vida que exige rendimentos futuros para pagar consumo presente. Férias no cartão de crédito, eletrodomésticos em prestações sem juros que têm juros escondidos, telemóveis em planos de 24 meses que tornam um bem de 300 euros num compromisso de 800. Cada um destes mecanismos individualmente é gerível. Juntos, formam uma arquitetura que mantém a maioria das pessoas a trabalhar para pagar despesas, em vez de trabalhar para construir capital. Agora a parte que importa: o que fazer? A primeira coisa é sair dos produtos com comissões elevadas. Se tens dinheiro num fundo de investimento do teu banco, com comissão de gestão superior a 0,5% ao ano, compara com as alternativas disponíveis na DEGIRO ou na Trading 212. Os ETFs de índice global disponíveis nestas plataformas têm comissões entre 0,07% e 0,2% ao ano. A diferença ao longo de 20 anos é na casa dos vários milhares de euros. A segunda coisa é separar claramente o dinheiro de emergência do dinheiro de investimento. O dinheiro de emergência, 3 a 6 meses de despesas essenciais, fica no certificado de aforro série D ou numa conta poupança com liquidez imediata. Este dinheiro não está para crescer, está para proteger. O dinheiro de investimento vai para produtos com retorno real acima da inflação. A terceira coisa é nunca comprar um produto financeiro que não consegues explicar numa frase. Se não consegues dizer exatamente o que o produto faz, quanto custa por ano, em percentagem, e quando podes resgatar o dinheiro, não compras. Simplicidade não é ingenuidade, é proteção. A quarta coisa é calcular o custo real do crédito antes de o usar. Um crédito pessoal de 5.000 euros a 10% ao ano, durante 3 anos, custa 680 euros em juros. Essa é a pergunta real. Tenho alguma alternativa a estes 680 euros? Na maioria dos casos, a alternativa existe. É só mais lenta e menos imediata. E o banco conta exatamente com isso. Quando o Gonçalo fez esta análise toda, chegou a uma conclusão que me disse numa tarde a tomar café. O banco não é meu inimigo, mas também não é meu amigo. É uma empresa, e eu estava a tratar uma empresa como se fosse um consultor de confiança. Essa frase ficou comigo. O banco não é inimigo, mas também não é conselheiro. É um fornecedor de serviços financeiros, como qualquer outro, com os seus próprios interesses. Quando percebes isso, a relação com o teu dinheiro muda. Deixas de procurar aprovação e começas a tomar decisões. É exatamente essa distinção que faz a diferença entre quem acumula os primeiros 20.000 euros e quem nunca chega lá. O limiar dos 20.000 euros não é um número mágico. É o ponto onde a matemática muda de sentido. Abaixo dele, qualquer imprevisto pode apagar meses de esforço. Acima dele, o sistema começa a ter resiliência própria. Os primeiros 20.000 euros são o limiar a partir do qual o juro composto começa a trabalhar de forma perceptível. São o patamar a partir do qual tens margem para absorver imprevistos sem recorrer a crédito. São o capital inicial, que permite entrar noutras classes de ativos
incluindo o imobiliário que falei no vídeo anterior. Com um sistema simples de poupança automática de 300 euros por mês, investidos num ETF de índice, com retorno histórico médio de 7% ao ano, chegas aos 20 mil euros em menos de 5 anos. 5 anos, não 30, 5. E a partir daí o sistema começa a trabalhar sozinho de uma forma que não trabalha antes desse limiar. A Beatriz mudou os 200 euros mensais da conta poupança do banco para um ETF de índice global. Não fez mais nada. 6 meses depois, escreveu-me: "Já sinto a diferença, só de saber que o dinheiro está a trabalhar no sítio certo." Não é uma fortuna ainda, mas é o início do sistema certo. E é exatamente o que o banco não quer que descubras. No próximo vídeo, vou mostrar-te como fazer a transição concreta, como fechar produtos bancários com custos elevados sem perder dinheiro, como abrir conta numa plataforma de investimento em Portugal sem erros e quais os primeiros 2 produtos com que deves começar, passo a passo, sem linguagem técnica. Comenta aqui embaixo. Tens algum produto financeiro que nunca entendeste completamente, mas que continuas a pagar todos os meses? Escreve o nome do produto ou descreve como funciona. Leio tudo e as respostas mais comuns vão ser o tema de um dos próximos vídeos.